Olá! Você conhece as tabelas e gráficos adequados para a organização e apresentação dos dados? Pois é. Agora, após termos organizados os dados em tabelas e gráficos, podemos começar a trabalhar com estes com o intuito de entendê-los. É preciso descrever o comportamento da amostra para, em seguida, projetarmos os resultados para toda a população. Nesta aula, discutiremos algumas medidas usualmente chamadas de estatísticas descritivas, pois é justamente esse o seu papel, descrever o comportamento dos dados na amostra. Cabe neste ponto uma advertência: familiarizar-se com a ideia de trabalharmos sempre com mais de uma opção de ferramenta ou instrumento, pois estamos trabalhando com dados ligados à população e nem sempre a ferramenta de análise utilizada em um caso funciona para outro caso. Assim, apresentaremos sempre mais de uma possibilidade de medida para cada uma das necessidades, julgando quando necessário a eficácia de um ou de outro método. Para começo de conversa, nossa procura será por um valor que represente todos os elementos amostrais, as chamadas medidas de posição. Imagine a seguinte situação: você faz parte de um grupo de trabalho de 50 pessoas e precisa eleger um porta-voz para comunicar todas as decisões desse grupo ao seu chefe. Qual deveria ser o perfil do escolhido? Certamente você escolheria uma pessoa ponderada, que pudesse acatar as ideias e que representasse a opinião da maioria das pessoas desse grupo. Uma pessoa de centro, pois são justamente essas qualidades que procuramos para um valor que represente uma medida de posição. Quando desejamos escolher um ou mais valores para representar a amostra, escolheremos a medida de posição, ou de posição central, ou de tendência central. Apresentaremos aqui algumas opções de medidas de posição. Chamamos de média aritmética a soma de todos os valores que compõem a amostra, dividida pelo total de elementos somados. Feia a fórmula, não? Mas ela somente está dizendo que devemos somar todos os valores da variável aleatória e dividir a soma pelo número de parcelas somadas. Ela é chamada de média aritmética simples, pois tomamos os valores um a um. Veja, por exemplo, para o conjunto de dados sobre a quantidade de irmãos, temos a quantidade média de irmãos por entrevistados, que é 0,95833, aproximadamente um irmão por entrevistado. O método de cálculo apresentado, no entanto, pode ser melhorado. Basta para isso lembrarmos que uma soma com n parcelas iguais corresponde à multiplicação desta parcela por n, como pode ser observado na fórmula apresentada. Chamamos esta opção de cálculo de média aritmética ponderada, pois cada valor distinto de xi apresenta um peso, uma frequência diferente. Sua fórmula pode ser dada como: esta fórmula está apenas dizendo que cada valor da variável xi tem um peso, uma frequência diferente. Veja mais este exemplo do cálculo da média aritmética ponderada, no qual utilizamos a própria tabela para calcularmos o produto entre os valores de xi e fi. Trata-se da tabela do número de irmãos apresentada anteriormente. Para finalizarmos o cálculo da média, resta apenas dividir o total da terceira coluna pelo total da segunda. Desta forma, a média aritmética de irmãos é dada por 0,95833, ou seja, aproximadamente um irmão por pessoa. Um terceiro caso para o cálculo de médias ocorre se temos uma tabela de distribuição de frequências, ou seja, se os dados estiverem organizados em classes intervalares, como no exemplo das estaturas. Neste caso, é impossível multiplicarmos o intervalo todo pela frequência absoluta correspondente, e assim tomamos o ponto médio de cada classe como seu representante. Veja o exemplo, no qual a última coluna apresenta as multiplicações dos pontos médios pelas frequências. Finalizando o cálculo de média aritmética, devemos dividir o total da quarta coluna pelo total da segunda coluna e obteremos 175,125, ou seja, a estatura média da amostra é de 175,125 centímetros. Percebeu que todos os exemplos apresentados, seja com média aritmética simples ou seja com média aritmética ponderada, a ideia de média aritmética continua inalterada
estamos somando todos os valores e dividindo pelo número de parcelas somadas. Mas apesar de ser a medida de posição mais conhecida, a média aritmética apresenta algumas propriedades que fazem com que ela não possa ser adotada como única medida de posição central. Vejamos quais são. Não é possível calcular média aritmética para variáveis qualitativas. Exemplo, se estamos estudando cor de cabelo e temos duas respostas, castanha e preto, como faríamos para obter a média? Segundo, a média aritmética sofre atração de valores extremos. Exemplo, considere o salário de R$ 450, R$ 480, R$ 500 e R$ 18.000. A média aritmética desses quatro valores é de R$ 4.857 e, obviamente, quem contribuiu para este valor tão alto foi o último salário de R$ 18.000. Ou seja, o fato de todos os valores estarem na composição da média aritmética faz com que a soma de todos os valores seja significativamente alterada com a inclusão de um valor muito maior do que os demais. É esta crítica que alguns fazem ao indicador de renda per capita adotado pelo governo, pois ao utilizar-se média aritmética na sua formulação, permite que algumas rendas altas cubram a existência de muitas rendas baixas, apresentando um valor bastante alto como média de renda por pessoa. Quando estamos frente a um problema deste, o mais razoável é escolhermos outra medida de posição central para o trabalho. Nesta aula mostraremos mais duas destas medidas. Vamos para a próxima? A mediana. Já que desejamos que o valor escolhido para representar a amostra seja um valor central, definiremos a mediana como sendo o valor que ocupa a posição central de um rol. Note que esta definição exige que os dados estejam em ordem e que possamos determinar qual é a posição central para somente depois encontrarmos qual é o valor da mediana. Como um primeiro exemplo, consideraremos os dados organizados e teremos. É fácil agora enxergarmos que o valor central é o terceiro valor, ou seja, a mediana é igual a 20. Agora veja este segundo exemplo. Em ordem. Desta vez, temos dois valores centrais, o segundo valor, 14, e o terceiro valor, 15. Neste caso, teremos por mediana a média aritmética dos dois valores centrais, ou seja, 14,5. Você pode estar se perguntando, nestes dois exemplos encontramos um valor central facilmente, pois tínhamos poucos valores, mas se tivéssemos muitos elementos? Para amostras grandes, você poderá utilizar o seguinte critério. Se o número de elementos da amostra, n, for ímpar, você pode encontrar a posição central através da seguinte fórmula. Observe no exemplo que tínhamos 5 elementos. E aí, para obter a posição central, nós temos n ímpar e dividindo 5 elementos somados com mais 1 por 2, nós encontramos a terceira posição. Então, a mediana é o valor que ocupa a terceira posição. O seu valor é número 20. Tome cuidado, entretanto, para não dizer que a mediana é 3. Se o número de elementos da amostra for par, encontre a posição central através da seguinte fórmula. Assim, se tivermos como exemplo os valores 21, 23, 27, 29, 30 e 33, teremos duas posições centrais, a terceira e a quarta. As medianas são 27 e 29, e podemos tomar a média aritmética entre elas como mediana da amostra. Temos agora o exemplo do número de irmãos, dado pela tabela de contingência. Para encontrarmos a posição central, como temos um número par de elementos, tomaremos 24 dividido por 12, que é igual a 12, e 24 dividido por 2, mais 1, que dá igual a 13. Mas quais os valores ocupam as posições 12 e 13 nessa lista? Basta interpretarmos a tabela como uma fila. Veja que as 8 primeiras posições na fila são ocupadas por pessoas que têm 0 irmãos. Após essas 8, existem um grupo de 10 pessoas que possuem um irmão. Certamente, este grupo começa com a 9ª pessoa da fila
e somente terminará na 18ª pessoa. É deste grupo que fazem parte o 12º elemento e o 13º elemento. Consequentemente, tanto o 12º elemento como o 13º elemento têm um irmão. Esta, então, é a mediana. Vejamos, por fim, um caso com classes intervalares. Como temos 40 elementos na amostra, se dividimos 40 por 2, temos 20. E 40 dividido por 2 mais 1, 21. Acumulando as frequências da primeira, segunda, terceira e quarta classes, teremos 1 mais 8 mais 10 igual a 20. O 20º elemento é, então, o último valor da quarta classe. E o 21º elemento é o primeiro valor da quinta classe. Temos, então, que a mediana é o valor que pertence às duas classes em questão, a quarta e a quinta. 170 a 175 e a segunda 175 a 180. Podemos inferir que este valor é 175 e adotá-lo como mediana. A estratégia somente funciona porque tivemos a coincidência de duas medianas em classes distintas. Se as medianas ocorressem em uma mesma classe, no entanto, o método mais eficiente de obtenção de um número desta classe para representar a mediana é o que conhecemos como fórmula de Zuber, onde Li é o limite inferior da classe mediana, Hi é a amplitude da classe mediana, N é o tamanho da amostra e Φ é a frequência acumulada das classes anteriores à classe mediana, ou seja, é a soma das frequências das classes que precedem a classe mediana. E Fi é a frequência da classe mediana. Somente para verificar sua aplicação, resolveremos esta fórmula para uma das medianas do caso anterior. Temos n dividido por 2 igual a 20, que nos indica a quarta classe intervalar. Evidentemente, se aplicássemos essa mesma fórmula, encontraríamos 20 e acrescentando mais 1, teríamos o 21º elemento. E esta, então, a mediana da amostra. Excetuando este último caso, a mediana é uma medida de posição bastante fácil de calcular, não? Mas existe ainda um impedimento na utilização da mediana. Ela somente pode ser calculada para variáveis que podem ser dispostas em ordem, ordinais ou quantitativas. Para variáveis nominais, não existe método de se calcular a mediana. Lembrando-se do exemplo da cor do cabelo. Qual a ordem correta? Castanho, preto, preto ou castanho? Evidentemente, não poderemos ordenar tal variável. Apelaremos, então, para mais uma medida de posição central, a moda. A moda de um conjunto de dados é definida como elemento com maior frequência. Como primeiro exemplo, tomaremos o conjunto de dados 10, 10, 12, 14, 15 e 19. A moda é 10 pelo simples fato de que 10 aparece duas vezes na amostra e os demais valores uma única vez. Veja este segundo caso, 13, 15, 19 e 14. Não possui moda, ou seja, é uma amostra amodal. Já neste terceiro caso, 10, 10, 12, 14, 15, 18, 18, temos duas modas. A primeira moda é igual a 10 e a segunda igual a 18. Veja que desta vez não devemos calcular a média aritmética das duas modas, pois senão teríamos que concluir que a moda é 10 mais 18 dividido por 2 igual a 14, mas esse valor aparece uma única vez na amostra. Nesse caso, aceitamos duas modas para a amostra e dizemos que temos uma amostra bimodal. Agora calcularemos a moda para a tabela de contingência de número de irmãos. A moda é simplesmente 1, pois a maior frequência 10 ocorre para esta categoria de resposta. Fácil, não é? Por fim, calcularemos a moda para variáveis contínuas, utilizando como exemplo o caso das estaturas. Novamente teremos o empate. A quarta e a quinta classe intervalar apresentam a mesma frequência, 10. Novamente poderíamos deduzir que o valor mais adequado para a moda é 175 centímetros por participar das duas classes. Mas existe uma fórmula devida a Kurzbeck para a solução de todos os casos de cálculo de moda em classes intervalares, onde
LI é o limite inferior da classe modal, HI é a amplitude da classe modal e FI a frequência da classe modal. E FANT a frequência da classe imediatamente anterior à classe modal. FPOST é a frequência da classe imediatamente posterior à classe modal. No exemplo para a primeira classe modal, obteríamos a moda igual a 175. Se tivéssemos utilizado a outra classe intervalar, também teríamos obtido a moda igual a 175. Temos agora 3 medidas de posição central. Ainda que a média aritmética seja a mais utilizada, podemos utilizar a mediana e moda em qualquer caso, onde os resultados sejam coerentes com a conclusão dos nossos experimentos. Na verdade, é bastante comum encontrarmos 3 medidas calculadas em um mesmo experimento, o que pode inclusive ajudar a entendermos a dispersão dos dados. Vejamos a relação entre essas 3 medidas e os gráficos das amostras. Quando uma amostra é simétrica, as 3 medidas de posição central estudadas, se existirem e se a moda for única, terão o mesmo valor, e a razão é simples. A moda é o valor mais frequente a ser representado pelo pico do gráfico. A mediana divide a amostra em 2 partes exatamente iguais. Consequentemente, apresentam-se bem no meio do gráfico, justamente no pico. A média aritmética é calculada utilizando todos os valores da amostra. Mas como esta é simétrica, para valor pequeno, teremos também o valor grande. A média é o baricentro da amostra, forçando sua localização justo no pico do gráfico. As assimetrias surgem quando as amostras simétricas são adicionadas a valores extremos, ou maiores ou menores que os da amostra. 2 situações são possíveis. A assimetria positiva, à direita, quando adiciona-se extremos maiores aos demais elementos da amostra. Neste caso, a moda permanece no pico do gráfico, mas a mediana e a média não. A mediana fica ligeiramente à direita, pois foram adicionados valores à direita do já existente, aumentando a área à direita sobre o gráfico. Lembre-se que a mediana divide a amostra exatamente no meio. A média aritmética fica mais à direita ainda, pois ela sofre atração por valores extremos, justificando sua mudança para a direita. Assim, sempre que temos uma assimetria positiva, os valores de média aritmética, mediana e moda satisfazem a seguinte condição: a média é maior que a mediana, que por sua vez é maior que a moda. A simetria negativa ou à esquerda, quando adiciona-se valores extremos menores que os da amostra. As conclusões são equivalentes às que chegamos no caso da assimetria à direita, e as medidas de posição central satisfazem a seguinte condição: a média é menor do que a mediana, que por sua vez é menor do que a moda. Graficamente, temos a seguinte condição. Neste primeiro caso, temos uma condição simétrica, ou seja, a moda, a mediana e a média têm o mesmo valor. Logo, o gráfico está distribuído simetricamente para os 2 lados. No segundo caso, temos a assimetria positiva, ou assimetria à direita, onde a média é maior do que a mediana, que por sua vez é maior do que a moda. E no terceiro caso, nós temos a assimetria negativa ou à esquerda, onde a média é menor do que a mediana, que por sua vez é menor do que a moda. Então, nós estudamos as medidas de tendência central ou medidas de posição central, a média, a moda e a mediana. E cada estudo estatístico deve observar qual dessas medidas melhor se enquadra para representar os dados da amostra. Espero que você tenha gostado dessa aula e até a próxima.